Serviço de Assistência Rural SAR da Arquidiocese de Natal completa em 2019 70 anos de história. Dentro das comemorações foi realizada uma sessão solene promovida pela Câmara Municipal de Natal na noite desta terça-feira, 24 de setembro. A proposição foi da vereadora Divaneide Basílio. Com muita honra, sou a propositora, 70 anos do SAR, uma história linda, de muita luta, de muita resistência e de muito compromisso, né? O Serviço de Assistência Rural e Urbano tem uma história grande e eu me considero parte dessa história porque estive presente, porque acompanhei, porque fui da frente da alfabetização popular da Arquidiocese de Natal e me sinto parte dessa bonita história e acho que na condição de parlamentar eu tenho também essa obrigação de fazer com que a sociedade conheça a ação dessa instituição, conheça o trabalho dessa instituição, toda a seriedade, quantos trabalhadores e quantas trabalhadoras se formaram pelas mãos do Serviço de Assistência Rural e eu sou parte dessa história e por isso temos que reforçar, fortalecer e divulgar. Durante a sessão, algumas pessoas que marcaram a história da instituição foram homenageadas. Uma dessas pessoas foi o aposentado Luiz Ribeiro, que atuou como motorista do SAR por mais de 30 anos. Uma coisa muito interessante, muita experiência que eu consegui ver. Apesar que eu tinha dificuldade para escrever, se eu tivesse notado muita coisa, hoje eu tinha mais argumento para falar. Mas muita coisa eu vi, muita experiência boa. Interessante. As ações desenvolvidas ao longo desses 70 anos se tornaram lições de aprendizado para a vida de funcionários, parceiros e beneficiados. Eu acho que o maior aprendizado é perceber que o SAR é essa escola de vida para a gente, né? A gente chega lá como se não conhecesse a ação, né? E aos poucos a gente vai se interagindo com as lideranças, né? Um diferencial nessa minha caminhada é que quando eu fui para o SAR, eu fui para ser selecionada para ser a secretária de lá. Fiquei uma temporada e depois a equipe, os de linha de frente, né, me perceberam com potencial para contribuir como educadora popular, que é o que estou até hoje, né? Foi lá que eu percebi como lição, né, o despertar para a minha profissão como assistente social. E é lá que eu consegui conhecer a vida, né, e as perspectivas das pessoas do ponto de vista do empobrecimento, das maiores necessidades do campo, das mulheres, dos jovens, né, isso. E hoje, né, nessa nova, podemos dizer assim, nessa nova atuação, fase que o SAR vive hoje, né, é a questão do controle social das políticas públicas. Então, assim, eu acho que eu sou, hoje, do ponto de vista de aprendizado, além da PJMP, que foi a minha escola de vida, o SAR, ele tem uma história na minha vida. A história do Serviço de Assistência Rural, fundado em 1949, se confunde com a história da Arquidiocese de Natal. O SAR sempre foi, desde a sua fundação, e até hoje tem caminhado com a história e também as suas necessidades ou situações e problemas merecedoras de atenção e intervenção sociotransformadora. No caso, era a própria evangelização, serviço de evangelização, de presença da igreja junto ao homem do campo, numa linha de promoção humana e evangelização. Então aí se deu tantas linhas de ação do SAR, como primeiramente a alfabetização pelo rádio, escola radiofônica, depois as ações de promoção para a própria pessoa, a organização das comunidades rurais, os diversos programas que existiam, as campanhas que eram a cada época incrementadas, como por exemplo do sindicalismo rural para os trabalhadores rurais, carteira de trabalho. Um grande marco foi o projeto de educação política e hoje o SAR atua dentro da perspectiva de preservação ambiental, conservação do meio ambiente, da questão hídrica, como nós vemos o problema da bacia hidrográfica do Piquiriúna, a lagoa lá de Lagoa Salgada, enfim, e atualmente mais ainda dentro de uma educação para a cidadania, passando pela assistência aos conselhos
paritários, fruto da Constituição de 88. Isso, para mim, é uma ação muito nobre, muito bonita da educação política. Hoje se colabora, claro que numa escala muito menor, mas dentro de um fortalecimento da vivência democrática, participação comunitária e garantia da ação dos conselhos paritários.